Voo para a África. Por sorte, tínhamos voos semanais para Johannesburg e lá íamos nós. Speech durante o embarque. Este é o voo 829, em parceria com a South African Airways, com destino em Johannesburg e escala em Bangkok. Para iniciarmos nossa viagem com segurança e conforto, solicitamos que toda a bagagem de mão seja acomodada nos compartimentos superiores ou embaixo da poltrona. Por determinação do Departamento de Aviação Civil, é proibido, durante todo o voo, o uso de aparelhos eletrônicos portáteis, emissores de energia eletromagnética, principalmente os telefones celulares. Se necessário, passageiros próximos às saídas de emergência poderão ser solicitados a operá-las. Por favor, consulte o cartão de informações no bolso da poltrona ou um dos nossos comissários. Esse speech era feito em português, inglês, mandarim, cantonês, tailandês e coreano. Sim, nós tínhamos comissários que falavam todos os idiomas. Além dele, eram feitos outros para boas-vindas quando o avião estava taxiando. Aquele após a decolagem, aquele outro 10 minutos após a decolagem, mais informações dadas pela cabine de comando e, se necessário, mais outro para chamar médicos, caso houvesse atendimento de emergência. O avião estava lotado, como sempre. Graças a Deus, fazia a Varig faturar e contribuía para que o voo transcorresse mais rápido. O MD-11 tinha o fundamental para voo de longo curso e extenuante. Cabine de descanso para os comissários! Composta de 3 tricamas, onde podíamos estirar nossos corpos cansados. Lembro a maneira que escolhia para deitar, com o uniforme todo esticado para que tudo saísse para quando saísse da cabine de descanso até o toalete para tomar aquele banho de gato, refazer a maquiagem, trocar o uniforme e colocar uma colônia suave, os passageiros não tivessem má impressão sobre minha apresentação pessoal. E principalmente zelosa pela imagem da Varig, ali representada por mim. Era um cuidado permanente e uma constante preocupação. Em Bangkok, embarcaram muitos monges. Vestidos com aquelas roupas alaranjadas, era a cor da vitalidade e da respiração, que propiciava as práticas religiosas, contemplativas, meditação e principalmente respiratórias, com o intuito de alcançar a elevação espiritual. Cabeças raspadas e com áreas de circunspecção. A grande maioria de vegetarianos nos levava à loucura para identificar os comensais solicitantes das refeições no beef, ou seja, sem carne bovina. Mas lá pelo meio da noite, com o estômago roncando de fome pelo consumo da comida leve, eles não faziam restrição à carne bovina. Você jurava que eles não iriam ingerir bebidas alcoólicas. Engano seu. Não só bebiam, como se embriagavam com garrafas de uísque, trazidas literalmente debaixo dos seus panos. Uma decepção para nós, que os julgávamos imunes a esses prazeres da carne. Ops, e do álcool. O antigo reino do Sião deixou uma bela impressão em relação ao staff que nos atendia na escala que fazemos lá. Eram sorridentes, solícitos, atenciosos e muito bonitos. E uma particularidade, o nome das pessoas tinha em geral 2 O e 2 E, fazendo jus aos siameses. A comida era simplesmente maravilhosa e os sucos de frutas com sabor inigualável. Estava trabalhando na primeira classe como supervisora, mas todos ajudavam nas outras cabines até que o serviço se encerrasse. Afinal, era um trabalho de equipe. Tínhamos que dar atenção redobrada durante os plantões, visto que esse povo chinês fumava feito chaminé. Se isso não bastasse, tinha o péssimo hábito de usar o chão da aeronave para apagar as guimbas de cigarro, depois de encher os cinzeiros de suas poltronas, o que aumentava exponencialmente o perigo de incêndio a bordo.
A ronda pelos corredores tinha que ser contínua, condenando-nos a fazer a travessia de Hong Kong até a África a pé. Energia e disposição eram requisitos que não podiam nos faltar. Isso tudo com sorrisos e reverências, além de uma infinita vontade de contribuir para que aquele voo fosse uma experiência que quisesse ser repetida pelo cliente. O speech de início de descida foi feito seguido pelo antes do pouso, minutos após. O após o pouso foi no aeroporto Jan Smuts, atualmente conhecido como Johannesburg International Airport. Bem-vindos a Johannesburg. Para a sua segurança e a de todos, por favor, permaneçam sentados enquanto os avisos de apertar cintos estiverem ligados. Solicitamos cuidado especial ao retirar as bagagens de mão dos compartimentos superiores, pois o movimento da aeronave pode alterar a acomodação feita inicialmente. Fumar e utilizar telefones celulares não serão permitidos no trajeto aeronave-terminal de passageiros. Por favor, observe a partir daí as restrições locais quanto ao fumo. Informações adicionais poderão ser obtidas com a nossa equipe nesse aeroporto. Obrigada por ter escolhido a Varig, South African Airways e a Star Alliance. Até nosso próximo voo. Outra tripulação assumirá a continuação desse voo. A África do Sul me surpreendeu. Já tinha feito inúmeros voos para lá nos idos dos anos 70. E naquela época, a experiência foi literalmente triste. Ver os negros serem tratados como seres inferiores, com descaso ou mais frequentemente como coisas. Ah, meu Deus. Tinha deixado em mim a sensação que os verdadeiros donos da África ainda iriam se rebelar. Apesar das maneiras servis, via-se um ódio acumulado nos cantos dos olhos africanos. Quando vínhamos do Rio de Janeiro, na época do 707, com escala em Cape Town, ficamos impressionados no procedimento de descida para essa cidade, vendo a semelhança geográfica da costa dessa parte da África com a costa do Rio de Janeiro. A tripulação era composta unicamente por brancos. Os poucos comissários afrodescendentes que compunham o corpo de tripulantes da Varig eram proibidos de viajar para o continente africano. Talvez por algum acordo tácito entre a empresa e os países para quais tinha voos regulares para a África. Percebia o sorriso fácil dos nativos com a nossa reconhecida maneira afável brasileira de tratar as pessoas, independentemente da cor a qual eles correspondiam, e faziam de tudo para nos agradar. O chefe de equipe Schneider contou-me que, após fazer amizade com a filha de um importante político e ser portador de suas cartas de Hong Kong para Johannesburg, era recebido como Buana na recepção do hotel. E como não era de perder a viagem, teve um romance com a moça africana. Lembro que, ao fazer um desses voos, meu desejo era comprar uma roupa africana, típica, o caftan, para comemorar meu aniversário. Fui até downtown. Fiquei chocada quando vi os negros andando por uma calçada e os brancos por outra. Os ônibus tinham seu uso separado por raça. Acredite, os pontos eram em lugares e horários distintos. Os bancos das praças tinham inscrições no seu encosto, alertando que o uso dos mesmos era destinado somente aos europeus. Tanta segregação assustava e entristecia. O apartheid, palavra Afrikaner, que significa vida separada, foi adotado em 1948. Tratava-se de um regime onde os brancos detinham o poder e os outros povos eram obrigados a viver separada e isoladamente, impedindo-os de serem reconhecidos como verdadeiros cidadãos, enfatizando a diferença entre os vários grupos étnicos, principalmente entre brancos e negros. A política racial servia para garantir o poder econômico da minoria branca. As consequências dessa política se refletiam até essa época, pois não havia igualdade nas condições sociofinanceiras entre brancos e negros.
nessa questão, mais uma vez me reporto ao Brasil. Afinal, a que tipo de regime os pobres, principalmente os afrodescendentes, estão sujeitos? Assim como os sul-africanos, não têm as mesmas oportunidades de estudo, trabalho e mobilidade social que os ricos. Isso é ou não uma segregação velada? Mas isso tudo foi na década de 70. Será que agora encontraria outro cenário? Bom, a continuação desse capítulo se dará amanhã. Fique bem, fique em casa.